Olá, estamos em mais um conteúdo exclusivo para você, que é um assinante dos canais Imagem e Credibilidade, que é inscrito no YouTube, que nos acompanha nas redes sociais Imagem e Credibilidade. Estamos aqui, como na semana passada e todas as semanas, tratando de conteúdos que interessam a você. Na semana passada tratamos da crise na cervejaria Váquia, não foi isso? Isso, das cervejas Belo Horizontina e Capixaba, né? E de toda a tragédia que aconteceu por conta dessas marcas de cerveja. É uma crise que continua, mas hoje a gente vai mudar um pouco o tema. Vamos trazer uma novidade, que aliás você já deve estar estranhando. Estranhando não, está vendo com bons olhos a presença aqui de uma jornalista extremamente qualificada, competentíssima, Márcia Zaru. Bem-vinda, Márcia. Obrigada, estou super feliz de estar participando, estar ao lado de jornalistas que, além de amigos, são profissionais do mais alto gabarito, das mais diversas áreas, e a gente resolveu juntar as nossas forças para levar para você o que é cada um dos veículos, como é que eles funcionam, como é que você pode tirar proveito de uma boa entrevista, por exemplo, para o seu negócio. Então a gente está aqui juntando impresso, gerenciamento de crise, televisão comigo, rádio com Estevão Damasio, para a gente trazer um pouquinho desse universo para você. Vou fazer uma apresentação breve, porque se fizer uma apresentação de tudo que ela já fez, vai acabar o nosso tempo. Mas a Márcia Zaru é bancada Globo. O que a gente quer dizer com isso? Ela apresentou telejornais da Rede Globo, bancada da Globo News, bancada de jornais locais como o DFTV, foi também repórter, passou por rádio, enfim, tem uma longa experiência, exatamente, e um programa extremamente bem visto, qualificado e que agrada a todo mundo, chamado Distrito Cultural, que traz a cultura para Brasília, que é muito a praia da Márcia também, né? Exatamente, eu estou muito na área de cultura, mas o meu objetivo maior no Imagem e Credibilidade é aprofundar um pouquinho esse conhecimento sobre televisão. Porque eu acho que a televisão, ela tem uma coisa que desperta um certo fascínio nas pessoas e ao mesmo tempo um terror, né? Quando você é chamado para dar uma entrevista em televisão, normalmente você treme nas bases. Meu Deus, como é que vai ser? O que eu vou falar? Que termos eu devo usar? Que roupa eu devo vestir? Como é que deve ser a maquiagem no caso das mulheres? Então eu abordo tudo isso no Imagem e Credibilidade. É uma maneira da pessoa se sentir mais à vontade se por acaso pintar um desafio de dar uma entrevista para a TV. E aí é interessante porque, como eu já tive, como você falou, em várias bancadas diferentes, eu fui âncora 2 anos da Globo News no Rio de Janeiro, 4 anos aqui em Brasília no DFTV, e fiz muita reportagem de rua também. Então passaram pela bancada como entrevistados perfis muito diferentes de pessoas. E aí você começa a ver como é que as pessoas se portam numa entrevista e quais os principais erros. Porque tem uns erros que eu acho que quase todo mundo comete, né? E aí a gente, no Imagem e Credibilidade, pelo menos eu na minha parte em TV, vou tentar alertar para que você não cometa esse tipo de erro e se saia muito bem numa entrevista. Rodolfo, você que é um jornalista também experiente, 30 anos de profissão, Rodolfo passou pelos principais veículos, principalmente mídia impressa, revistas, jornais, colunas, enfim. O que a Márcia Zaru agrega ao Imagem e Credibilidade para esse público que está nos assistindo? É uma presença importantíssima que só associa muito para a gente, né? O que é a ideia, né? O que é a ideia do Imagem e Credibilidade? Nós estamos nos unindo, associando as nossas experiências, as nossas especialidades, para levar essa experiência para você melhorar a sua comunicação a partir da experiência que nós temos. Márcia, com toda essa experiência em televisão, Alexandre, com toda a experiência que tem em assessoria de imprensa, em gerenciamento de crise. Eu também fui assessor de imprensa, mas especialmente tenho muita experiência no jornalismo impresso, né, na edição de jornais, na edição de revistas, no jornalismo especializado em política. Entendo muito, pelo menos acho que entendo muito como é esse ambiente da política brasileira, brasiliense, né, e como entrar nesse ambiente, compreender esse ambiente. Então é isso, é essa associação de especialidades que a Márcia, unida a nós aqui,
soma muito, né? Eu acho que todos vocês têm muito a ganhar nos acompanhando e vendo o que a gente tem a dizer com relação a essas coisas e as nossas experiências. Lembrando que agora a Márcia se une a 3 jornalistas. A Márcia é a jornalista que entrou agora no Imagem e Credibilidade, mas esse grupo já era formado por Rodolfo Lago, eu, Alexandre Jardim, e Estevão Damasio, que esteve com vocês na semana passada tratando do caso da cervejaria Baker, e que estará também outras vezes aqui. Portanto, o nosso grupo agora se amplia. Seremos 4 forças, 4 profissionais que vão levar para você conhecimento. Agora, muito mais do que conhecimento, nós vamos levar para você resultado. Porque todos nós, por nossa profissão, cada um nas suas áreas, especialidades, como o Rodolfo colocou, como a Márcia sabe muito bem na área dela, nós temos resultados a levar para você. Ou seja, o que você quer comprar uma solução para o seu problema, nas nossas áreas de comunicação, cada um de nós tem a solução exata, o resultado certo para você ser vitorioso. Então, Márcia, o que você pode agregar ainda mais para esse nosso público? Eu acho que a gente acaba vendo que as pessoas nos procuram. Muito antes da gente pensar na imagem e credibilidade, as pessoas já nos procuravam pedindo dica, né? Como é que eu faço? Eu vou ter que dar uma entrevista hoje, como é que eu faço? Como é que eu chego lá? Com quem que eu falo? Então, eu acho que tem uma área aí muito nebulosa que a gente vai conseguir clarear. E acho que o Estevão Damasio é um craque em rádio, né? Opa. Com uma experiência ampla, uma estrada profissional. Acho que todos nós aqui temos muito a ensinar. Eu acho que a gente tem muito a compartilhar para realmente que as pessoas tenham mais segurança na hora de encarar os veículos de comunicação, que são fundamentais, a gente sabe. No caso da televisão, hoje, quando a gente fala em televisão, a gente fala até em vídeo, né? A gente fala uma coisa um pouco mais ampla, porque a gente está aqui na internet e a internet virou a maior janela de comunicação de todas, né? Então, eu acho que é muito importante que as pessoas tenham essas ferramentas para elas conseguirem, como o Alexandre bem colocou, a questão do resultado, assim. Você, como profissional liberal, como político, como empresário, você vai precisar da comunicação. E a gente vai ajudar nisso, né? E mais, até como estudante, ou seja, nós somos um grupo que quer levar para você exatamente essa solução porque você precisa. Portanto, aqui a gente vai ser o formato, pelo menos que nós imaginamos, e que estamos fazendo semanalmente, é pegar um caso que está conhecido, um caso que está sendo colocado na mídia, e dentro das nossas especialidades, nós vamos tratar esse caso. Mas nada impede que você, através das redes sociais, da interação com imagem e credibilidade, traga o seu problema. Você pode colocar para nós o que você está precisando, qual a sua dúvida. Talvez você seja um estudante de jornalismo, talvez você seja um candidato nas eleições municipais desse ano, talvez você seja um empresário que precisa dar uma entrevista na televisão. Nada melhor do que uma especialista nesta área para te falar o que você deve fazer, como se preparar. Talvez uma crise na sua empresa, eu vou te dar uma dica do que está acontecendo, talvez uma relação com os meios de comunicação chamado rádio, o Estevão Damasio sabe como ninguém, jornalismo impresso, revistas, jornais, Rodolfo Lago, editor-chefe, enfim, nós vamos levar para você esse conhecimento. Traga também para nós quais são suas dúvidas. Rodolfo, a Márcia, você, eu e Estevão, o Imagem e Credibilidade, o que ele é? Ele é a associação dessas experiências e dessas especialidades. O Chacrinha já dizia, né, quem não se comunica se estrumbica. Hoje todo mundo se comunica, de uma forma ou de outra. As redes sociais são veículos que cada um tem. Então, você tem a experiência nesse meio, você tem a experiência de se comunicar. Uma outra coisa que eu acho que se agrega, precisa se comunicar com governos, precisa se comunicar com o Congresso, como é que é essa relação, como é que é o conjunto dessas regras, como é que circula no poder. Esse pessoal pensa, é outra coisa que a gente pode explicar para vocês. É isso, uma união de experiências de pessoas que já viram muita coisa, que já passaram por muitas situações e que podem ajudar a você e eu com acho que essas esse canal, experiências eu associadas. acho bem interessante porque esse canal, os canais todos do Imagem e Credibilidade permitem uma interatividade com as pessoas que estão aí do outro lado. Então, essa coisa das dúvidas, de você ter, assim, poxa, eu queria saber determinada coisa de determinado veículo. A gente tem condição de trazer essa informação para as pessoas. E isso é muito bacana, porque é uma coisa mais imediata, né? Eu acho que a interatividade
proporciona isso. Né? O que a Márcia está falando é muito importante. O nosso conhecimento está à sua disposição. O que a gente está fazendo é o seguinte, o nosso conteúdo está reunido. E esse conteúdo vai ser entregue para você. Agora, a gente precisa saber o que você precisa. Então, interaja com a gente. Fala o que você está precisando. E, Márcia, vamos falar mais um pouquinho de você. Nesse período todo que você trabalhou em televisão, com toda a sua larga experiência, quais são algumas dicas que você se tem naquele seu caderninho? 5 dicas básicas para quem precisa falar em televisão. Bom, antes de qualquer coisa, é muito interessante você perceber como as pessoas lidam com o veículo, né? Então, eu já tive casos, por exemplo, na bancada do DFTV, eu apresentava o DFTV primeira edição ao lado do Alexandre Garcia. E o Alexandre Garcia é aquela pessoa que só ele chegar no estúdio, muitas vezes ele já intimidava o entrevistado só porque o cara falava, gente, eu vou falar para o Alexandre Garcia. E a gente teve situações dentro do estúdio da pessoa, do entrevistado, literalmente travar. Não conseguir falar ao vivo. A gente teve esse tipo de experiência na bancada. E como é que age numa situação como essa, Márcia? Eu entrei numa coisa muito de tentar ajudar. Eu já fazia umas perguntas, quais fossem as respostas dentro das perguntas para tentar acalmar a pessoa até a pessoa conseguir voltar para o normal dela e dar seguimento à entrevista. Mas foi uma situação, tem umas situações assim, e é um tempo precioso que você tem na televisão. Um privilégio. E você, de repente, perde esse tempo porque você foi completamente despreparado ali para... E aí você se viu, deu de cara ali com uma situação que você não esperava. Não sei se ela não sabia, a entrevistada não sabia que o Alexandre estaria ali e tal, mas o fato é que ela travou na hora que ela viu o Alexandre Garcia ali na frente dela. Então, esse tipo de coisa, eu acho que o nosso conhecimento ajuda a pessoa a não passar por isso, por esse tipo de situação. Eu acho que algumas dicas básicas, assim, a primeira que eu diria, que é o erro mais comum dos entrevistados em televisão, é querer usar uma linguagem muito rebuscada. Isso é um erro que acontece o tempo inteiro. A pessoa tenta os termos mais difíceis. Se ela é de uma área técnica, ela vai tentar usar e abusar daquele jargão técnico da área dela, que é o que não se deve fazer. Porque a televisão é um canhão. Você está ali, você está jogando aquela informação para um público gigantesco e heterogêneo. Então, a primeira dica e a mais importante que eu sempre dou é essa. Use termos fáceis, uma linguagem coloquial, como a gente está conversando aqui agora. Eu não estou usando os termos que a gente usa dentro do jornalismo, dentro do telejornalismo, porque isso não vai te atingir. Então, é a mesma coisa. Se você é um economista, não use o economês. Se você é um jurista, não use o juridiquês. Use uma linguagem fácil. Use termos que qualquer pessoa entenda. Essa é a primeira dica e eu acho que é a dica mais importante. Agora, mais dicas? Assine os nossos canais Imagem e Credibilidade. Vai lá que a gente tem sempre novidade, que a gente está sempre falando sobre assuntos que são do seu interesse. Então, e a gente tem uma gama muito grande, né? De coisas, né? Eu estou numa felicidade aqui que eu nem me contenho. Quando eu vou te falar, essa força que veio em Imagem e Credibilidade é realmente fantástica. Uma maravilha. A gente só tem a agradecer. E a gente é muito amigo, né? O mais legal, eu acho, é isso. Eu acho que além da relação profissional de um respeito profundo, né, nós 4 temos isso, a gente tem uma história profissional de muito respeito um pelo outro, a gente tem uma relação de amizade. Então fica muito mais legal trabalhar, fica muito mais, flui muito melhor. Né? Histórias que se complementam, exatamente. Amizades que se fortalecem para você. Portanto, eu acho que a gente cumpriu hoje o nosso dever. Fugimos da pauta, mas trouxemos uma grande novidade. Então, a partir de agora, Márcia Zaru está junto conosco no Imagem e Credibilidade. Eu, Alexandre Jardim. Eu, Rodolfo Lago. E eu, Márcia Zaru, muito feliz e honrada por estar aqui. E também Estevão Damasio. Pronto, ia falar agora. Ausente, porém presente, Estevão Damasio. Obrigado, até a próxima semana. Até mais, gente. Até.